Estamos aqui com o Gigantes Educação, mais um episódio. Temos hoje uma convidada com baita experiência internacional, vindo da escola suíça, que é a Daniela Garcia. Ela é coordenadora do Fundamental 2 e também do MYP IB. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Edson. Explica pra gente o que são essas letrinhas aqui que eu acabei de falar. Praticamente, né, uma boa parte do alfabeto, né, lá na SIS Brasília, né, a Swiss International School, nós somos uma escola Full IB, né, somos a única escola, né, Full IB de Brasília, posso dizer do Centro-Oeste, nós somos poucas escolas, né, digamos assim, que são Full IB dentro do Brasil inteiro, somos 11 escolas. Isso significa, então, que um aluno, quando ele entra, né, ali com 3 aninhos de idade, na educação infantil, ele já está dentro de um programa do IB, que seria o PYP, né? Então, um Primary Years Program. Eu sou coordenadora desse meio, né, do Middle Year Program, por isso que é o MYP. E aí, então, os 2 últimos anos, né, da escola, o aluno ele faz o DP, que é o Diploma Program. E tudo isso faz parte do currículo IB, Exatamente. né? Vamos dar um passo para trás também e explicar para o pessoal o que significa esse IB. É uma sigla inglesa, o que é esse negócio? Isso. O IB, né, ele é o International Baccalaureate. E aí, Chega aí, Diana. O Diana acabou de entrar aqui, nosso co-host. A dificuldade de estacionar aqui no condomínio é complicado, então... Olá, tudo bem? Bom dia. A gente está falando aqui sobre o IB, o currículo lá da escola suíça. Então, né, o International Baccalaureate, que é uma organização, né, internacional, criada na Suíça, né, como a nossa escola, né? A gente sempre fala que a Suíça é um país neutro, né? E eu acho que esse foi o intuito realmente dessa organização. Então, eles credenciam escolas, né, ao redor do mundo, eles estão presentes em mais de 100 países. E aí, então, os alunos, eles trabalham, né, não com uma metodologia, mas a gente trabalha com valores, né, que são importantes, né, dentro dessa organização. E também, quando um aluno termina, né, o IB, né, essa educação dentro de uma escola IB, ele tem as certificações externas que dão acesso, né, a universidades. Então, a gente tem universidades brasileiras, inclusive, que já aceitam, né, essa certificação do IB. Então, o aluno ele faz ali uma avaliação, né, uma avaliação externa no final da sua escolaridade, e ele recebe uma pontuação. E essa pontuação vai dar acesso, então, a universidades, né, no Brasil e no mundo. Mas não é só isso, né? Não é só o final, né, digamos assim, desse ciclo dentro do IB. A gente considera, então, que desde os alunos menores, né, eu sou a coordenadora do Middle Year, então ali no meio, né, também. Middle Years é quais séries, para a gente fazer a tradução? Aqui no Brasil, englobaria do 6º ano, né, do fundamental, finais, né? Não, até a primeira série do ensino médio. A primeira série também. Exato, a primeira série. Então, lá, por exemplo, né, na escola, a gente tem o currículo brasileiro, né, então a gente trabalha com o BNCC, né, e etc. Mas, paralelamente, nós temos os programas do IB. Então, os alunos vão ter disciplinas, né, que são específicas do IB, por exemplo, né, eles vão ter que completar módulos ou projetos que fazem parte, né, dos programas também, mas paralelamente eles vão ter disciplinas, né, que estão de acordo ali com a BNCC. Então. E qual que é a idade desses alunos que estão lá hoje com vocês? E a partir de que idade que ele pode fazer esse ingresso nesse IB? O IB ele seria então, né, os 3 programas eles são oferecidos para todos os alunos. Lá na SIS a gente não tem uma divisão, né? Você faz um currículo IB, você não faz, né? Então, ele é aberto, digamos assim, para todos os nossos alunos. A partir de 3 anos, nós temos turmas do Maternal 2, 3 aninhos, então eles já começam ali com toda a parte de investigação, né? Que é uma das bases, né? Um dos pilares do IB. E eles vão, então, até o fim da sua idade escolar. Lá na SIS a gente tem até a 2ª série do ensino médio. Mas a ideia é que no próximo ano, né, essa turma cresça. Exato. Exato. E esse menininho lá do que seria
a educação infantil, com 2, 3 aninhos, ele também tem um currículo brasileiro e, em paralelo, ele faz esse outro. Exato. Não são 2 currículos diferentes, o IB ele não tem um currículo, né? O IB ele tem valores, tem habilidades que precisam ser trabalhadas, né? Mas justamente por estar presente em tantos países, ele não é um programa engessado, não são programas engessados. Eles acreditam, né, então, que as escolas têm que ter essa flexibilidade, porque seria impossível, né, eu credenciar escolas no Brasil, não sei, na China, na Alemanha e na Arábia Saudita, digamos assim, com um currículo unificado. Então, isso é impossível, mas tem coisas, né, tem habilidades que têm que ser trabalhadas, tem projetos que devem ser entregues, né, e etc., que são, então, verificados, chancelados pela organização. E aí, então, um aspecto, né, positivo para os alunos é que se ele sai, por exemplo, daqui, né, termina o MYP, né, o Middle Years, ele quer cumprir, por exemplo, o GP em qualquer outro país, ele já teve essa base, né, do IB, então ele não sentiria, digamos assim, tanta diferença, né, indo de uma escola para outra. Então lá, por exemplo, nós temos famílias, por exemplo, de diplomatas ou de pessoas que, né, viajam muito a trabalho. Então acontece das famílias procurarem sempre escolas IB. Então não importa, né, o país onde essas famílias estão morando atualmente, eles escolhem então escolas, né, que oferecem esses programas, porque assim o aluno, né, não teria essa dificuldade, quebras, né? Exato. E como é que fica isso em documentação, assim? Tipo, ele sai daqui com um histórico e aí no histórico dele tem lá a construção dessas competências e habilidades Sim, eu EIB. posso te falar, por exemplo, do MYP, né, do Middle Years, a gente oferece, por exemplo, um relatório, né, para o aluno que ele é semestral. E aí, então, dentro de todas as disciplinas do MYP, a gente tem sempre 4 critérios que vão ser avaliados. Eu vou puxar a sardinha para mim, então, aquisição de linguagem, né? Pegou para ela, puxou. Eu tenho que puxar para mim, eu sou professora de alemão, né? Além da coordenação. Então, eu tenho 4 critérios dentro de alemão. E aí, então, não importa se a aquisição de linguagem aqui na SAS é de alemão e francês, né? A gente oferece o francês também. E ele vai, por exemplo, para uma escola onde o espanhol é a língua de aquisição. Os critérios ainda são os mesmos que vão ser avaliados. Entendi. Então, quando ele muda de escola, por exemplo, em ciências, matemática, né? Aí a gente pode falar que é um pouco mais amplo, né? São sempre os mesmos critérios que vão ser avaliados. Como o professor avalia, pode ser diferente, mas os critérios de avaliação são sempre os mesmos. Consegue entender? Então, as habilidades, né, que vão ser trabalhadas dentro ali de cada grupo de disciplina são as mesmas, mesmo estando em escolas diferentes. Então, o aluno recebe esse relatório, né, a cada 6 meses. E aí, então, por exemplo, né, se ele vai para uma outra escola, os professores conseguem ver, lá no 6º ano ou no 7º ano, ele teve matemática e ele consegue ver, então, quais foram as notas desses 4 critérios. Então, mesmo sendo currículos diferentes, a gente consegue saber, então, como foi o desempenho, né, dos alunos dentro desses 8 grupos de disciplinas que a gente tem dentro do MYP. Conta pra gente, Daniela, um pouco da sua história. Você é brasileira? Eu sou brasileira, sim. Eu sou de São Paulo, nasci no interior de São Paulo. Sempre gostei muito de línguas, né? Mas fui para o alemão, assim, por um acaso, né? Todo mundo me pergunta, né? Você tem família alemã, etc. Não tenho. E aí, na escola, né, onde eu estudava, a gente tinha a opção de escolher alguma língua no contraturno. Escolhi o alemão por coincidência. Assim. Na verdade, não foi coincidência, foi o que sobrou. Não tinha mais vagas para as outras línguas, e aí eu fui para o alemão. Essa vai ser a minha. Eu sempre brinco que é a mão de Deus, sabe? A mão de Deus foi lá e falou assim, minha filha, você vai estudar alemão. E aí, então, foi por volta ali de uns 13 anos, mais ou menos. E aí, paralelamente, né, às aulas, eu sempre tive esse alemão no contraturno. Então, fazia ali 3, 4 vezes por semana, então era bem intensivo, né?
E aí, no final dos meus anos ali escolares, no ensino médio, eu tinha certeza que eu queria ser professora de português. Eu pensei, eu vou estudar letras, isso em São Paulo, né? E aí, então, consegui passar na USP, né? E meu foco era realmente ser professora de português. Na USP, acho que ao contrário daqui da UNB, você não escolhe a língua que você vai estudar durante o vestibular. Eles têm o primeiro ano, né, que a gente fala... Geralzão, né? É um ciclo básico, né, digamos assim. E no final desse primeiro ano, depois que você já teve contato ali com as disciplinas, com as áreas, você foca, então, em alguma língua. Se você quiser, porque tem também a opção só de fazer português ou só linguística. E, então, no final desse primeiro ano, eu fui ali... Para mim era mais... Puxada de novo pela mão. Puxada, assim, né? Alemão. Eu já tinha Aí você fez lá a opção anos, né, pelo alemão. Exato. Que legal. E aí, então, fiz letras em alemão. Fiz letras português e alemão. E aí agora eu tenho uma pergunta para vocês. Eu já trabalhei como professora de português? Nunca. Você nunca trabalhou como professora de português? Nunca trabalhei. Sempre professora de alemão? Sempre professora de alemão. E aí você se formou na USP e você foi fazer o quê? Então, aí depois, né, eu... Sabia que você queria ser professora? Eu sabia que eu queria ser professora, eu acho que eu estava ali no curso certo, era o que eu queria realmente. E aí, então, logo que eu me formei, eu me mudei para a Áustria, né, fiquei quase 2 anos. Como foi? Você arrumou um emprego lá na Áustria? Isso. Fui na cara e na coragem, assim. Exatamente. Não, eu já sabia alemão, né? Então era um pouco mais fácil, assim, por ter conhecimento da língua. Então tive toda essa experiência. Nossa, foi bem interessante, assim, esse enriquecimento. E era na área. Mas você sentia assim, quando você chegou na Áustria, você tinha um sotaque diferente dos austríacos lá? Totalmente, porque a gente brinca, assim, né? O ensino de alemão, ele é muito voltado, né, para o alemão da Alemanha, né, digamos assim. Então, por mais que alemão seja a língua oficial em vários países, se a gente pega, por exemplo, materiais didáticos, etc., é sempre, né, o alemão padrão, né, da Alemanha. E aí, então, teve, sim, essa diferença para mim, né, e aí, quando eu voltei para o Brasil para trabalhar na área, né, de alemão, aí eu já tive um feedback contrário, era assim, nossa, seu sotaque tá diferente, vamos ajustá-lo, né, novamente para o alemão da Alemanha. E essa experiência lá, ela foi também para a área educacional já? Não foi. Na verdade, eu fui para trabalhar em casas de família, né? Eu era babá, au pair, então fiquei lá quase 2 anos, né, como au pair. Mas aí fazia, então, cursos, né, de línguas, de cultura. Que legal. Muito, muito jovem, era mato, né, aquela época, então, assim, faz bastante tempo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, E aí você não volta para Brasília, você volta para São Paulo? Voltei para São Paulo, né? Aí eu trabalhei 1 ano lá no colégio alemão. E aí eu fui para Irlanda. Aí já para trabalhar na área como professora de alemão. Fiquei 4 anos, fiz um mestrado lá. Na Irlanda. Ensinando alemão na Irlanda. Na Irlanda. Para irlandeses. Para irlandeses ou para estrangeiros. Uma brasileira ensinando alemão na Irlanda. Na Irlanda. Curioso. E aí, lá eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, e aí todo mundo me perguntava, você fez um mestrado na Alemanha? Não, foi na Irlanda. E em qual área? Alemão. Então, Fez mestrado em língua alemã. Em língua alemã na Irlanda. Caramba. Mas era em alemão. E aí, assim, todo curso era em alemão e etc. Eu não precisava de inglês, né? Então, todo mundo brinca, fala assim, você aperfeiçoou o seu inglês. Eu aprendi inglês efetivamente na Irlanda, assim, meu inglês era muito, muito, muito básico. Meu alemão já era muito forte, assim, eu já tinha um nível muito alto. Eu fui para a Alemanha já para Irlanda já com C2 de alemão, mas talvez com A2 de inglês. E aí, para mim, essa trajetória ela foi muito diferente do esperado. A maioria das pessoas atingem um nível muito alto de inglês para depois aprenderem, né, uma terceira língua. É curioso, você não sentia falta do inglês quando você andava pela Europa ali? Era muito estranho, assim, porque, assim, eu conseguia me comunicar ali, né, o básico, etc., mas o meu trabalho era todo em alemão. O pessoal devia achar que você era alemã, né? De modo geral, assim, né, acho que não tinha muita essa discussão, assim, eu falava em alemão, então, assim, o contexto ali, a escola que eu trabalhava era tudo em alemão. Eu precisava, né, falar com todos os meus alunos 100% do tempo em alemão, então, assim, boa parte do meu dia
era em alemão mesmo, estando, né, em outro país. Mas depois, né, eu achei que o ideal seria eu aprender inglês, etc. Aí comecei a estudar inglês e aí fui, né, mas é engraçado, assim, porque a maioria das pessoas não aprendem uma língua mais diferente, né, digamos assim, antes do inglês. Porque a língua mais falada é o inglês, né? Então, natural é primeiro falar inglês para se resolver internacionalmente, para depois ir para as outras línguas. Em relação a essa sua afirmação, temos controvérsias. Língua mais falada, qual? Materna ou estrangeira? Porque dentro da Europa, como língua materna, o alemão é a língua mais falada. Como língua materna, como primeira língua. Porque a Alemanha é um país muito grande, né? Então a gente tem... A maior população na Europa hoje é o alemão. Alemanha e Áustria ali, Suíça fala alemão. Suíça, um pedacinho da Bélgica, o norte da Itália, Luxemburgo e Liechtenstein, que é um país, né, bem pequenininho, mas a gente tem então 7 países, né, com alemão enquanto língua oficial. E em termos de proporções, né, e população, a Alemanha é muito, muito grande, né, então... E a escola suíça, ela ensina quantas línguas para os alunos? Então, a gente tem um programa bilíngue, né, de português e inglês. Então, inglês não é considerada língua estrangeira, né, dentro da SAS. Então, os alunos aprendem ali, por exemplo, eles têm aula de matemática e math, por exemplo, né? Tem as duas. Exato, ciências e science. Então, de conteúdos diferentes ou coisas complementares? Conteúdos diferentes, né? Então, digamos assim, em matemática ele vai ver álgebra, em math ele vai ver geometria, por exemplo, né? Então, claro, em alguns momentos eles se complementam, mas não é uma continuação, né? Eu tenho a primeira aula de math, aí a segunda aula de matemática eu continuei o conteúdo. Não, a gente faz uma divisão, né? Então, português e inglês são línguas de instrução para nós. E aí, então, a partir do 3º ano, entra o alemão. E o francês? O francês a partir do 6º ano. Então, o alemão ainda tem um peso, né, um pouquinho maior. Mas eu acho, assim, uma oportunidade muito interessante, assim, para as crianças. E até eles sempre me perguntam, falam assim, onde você aprendeu o alemão? Eu falo, na escola, igual vocês, onde eu estava sentada. E os alunos ficam fluentes mesmo nas 3 línguas? A ideia, né, é que inglês e português eles saiam com o mesmo nível. Então, que não tem essa diferenciação, né, do inglês, ele não é uma língua estrangeira. Tem 4 línguas, na verdade, né, que os alunos... 4 línguas. E aí, então, a ideia é que termine o ensino médio ali com nível B2, C1 de alemão e o francês B1 ou B2, porque o francês ele começa, né, um pouquinho mais tarde. E a Suíça fala mais alemão do que francês? Exato. O alemão é mais importante do que o francês. O alemão é mais difundido, né? E a gente tem o francês, né, que seria a segunda língua mais falada, o italiano e o romanche, né? O romance é o quê? É uma língua. Uma língua nativa da Suíça? É uma língua... Não sabia que isso existia, não? É a 4ª língua, né? Ela é uma língua latina, muito parecida com o francês, com o italiano ali, mas é uma língua latina, como romance, o português. Né? Deve ter origem romana, né? Romance, exato. Ou, em alemão, o nome dela é reto-romano. Então... mas é uma língua, né? Uma língua oficial. Eles falam, então, em alguns cantões. Mas não é língua primária de nenhum cantão dentro da Suíça. Então, onde eles têm um romance, eles falam romance alemão ou romance italiano. Então, ela fica um pouco em desvantagem, né, em relação às outras línguas. E assim, uma pergunta. Além das vantagens de comunicação, que... se eu sei mais línguas, eu consigo me comunicar com pessoas diferentes. Eu consigo viajar lá na Alemanha, se alguém não fala inglês, eu falo alemão com a pessoa. Se eu vou para a França, eu consigo falar com o povo, na Suíça também. Sim. Mas, além disso, quais as vantagens que você vê, pode ser cognitivas ou outros tipos de vantagens que você vê em falar mais línguas? De novo, eu vou puxar a sardinha para mim, tá? Então, assim, para o alemão, né, em termos práticos, né, digamos assim, o Brasil, a gente tem em torno aí de umas 110, 120 universidades públicas, né? A Alemanha tem o triplo disso, de universidades públicas. Então, assim, você ter, né, o conhecimento da língua alemã te dá acesso a pelo menos 3 vezes mais universidades, né, do que a gente tem aqui no Brasil.
Universidades públicas na Alemanha têm uma taxa muito baixa, por mais que ela não seja 100% gratuita, como aqui no Brasil, é uma taxa, digamos que praticamente ínfima se compararmos com Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, né? Então, os países de língua inglesa. E aí, por termos esse acesso, né, tão difundido, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, até mesmo na Suíça, eu vejo que a concorrência também se torna menor. E até porque são menos pessoas que têm o conhecimento da língua. Então, quando um aluno vai concorrer, por exemplo, a uma bolsa, né, para um programa que é em inglês ou um programa que é em alemão, muito provavelmente ele vai ter uma concorrência mais baixa no programa em alemão. E você tem exemplos lá hoje na escola de alunos que fizeram ingresso no ensino superior, na educação superior da Alemanha? Aqui na SAS Brasília ainda não, porque nós Eles não estamos estão no terceiro. no segunda Mas série. esse ingresso é um ingresso possível, assim. É possível. E aí, então, mas nós temos outras SAS, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem a Escola Suíço-Brasileira no Rio, né, que é comum, né, os alunos fazerem esse ingresso, então, nas universidades da Alemanha, e é a nossa ideia também, né. A gente está começando com um programa também, dentro da SAS Brasília. Nós somos agora uma escola candidata ao DSD, que seria o Deutsches Sprachdiplom. Então, é um diploma, né, um certificado linguístico que é oferecido pelo governo da Alemanha dentro de algumas escolas, né? Então, os alunos passam por essa preparação e, dependendo da pontuação que o aluno receber, ele não precisa apresentar mais nenhum tipo de certificado linguístico para ingresso em universidades. Então, esse componente, né, esse pré-requisito, ele já seria comprovado, né? Então, a nossa ideia é que com os alunos mais velhos, né, de ensino médio, que eles façam essas certificações e tenham mais essa possibilidade. A gente não quer que os alunos da SAS se voltem exclusivamente às universidades da Alemanha ou da Suíça, mas eu acho que é mais uma oportunidade para eles, né? Então, assim, eles têm o inglês, né, como primeira língua, digamos assim, ou no mesmo nível da primeira língua, mas eles também têm o alemão, né, e também o francês, que vão dar essas oportunidades para eles. Então, a gente tem um leque, né, maior ali de oportunidades acadêmicas. Quando a gente pensa em oportunidades profissionais, também, né? Aqui no Brasil, Brasília eu entendo que menos, mas São Paulo e Rio, né? Todas essas empresas grandes, né? Da Alemanha, da Suíça, empresas automobilísticas, indústria, etc., são muito fortes, né? Dentro do Brasil. Então, o Brasil é um parceiro, né? Comercial muito forte. Aqui no Brasil, eles se comunicam em alemão na Dentro das empresas, sim. Dentro das empresas, sim. Eu não sabia isso, não. Eu ia Você chutar que era o inglês. Não, fala inglês lá que se resolve. Fala alemão mesmo? Não. Eu fiz um estágio, né, na Câmara de Comércio da Alemanha, para vocês verem como eles são organizados, né, dentro do Brasil. Então, em São Paulo, eles têm uma câmara, digamos assim, uma associação, na verdade, que engloba todas as empresas alemãs dentro do estado de São Paulo. E aí, então, eles têm essa parceria. De empresa grande, a empresa pequena, empresas todo mundo. grandes, assim. Então, assim, desde Volkswagen até empresas menores, né? Então, eles têm essa associação e eles têm essa parceria, né, comercial. E a língua de comunicação é o alemão, né? E, assim, foi meu primeiro trabalho, na verdade. Sem o alemão, eu não teria ingressado, né, nesse ambiente de trabalho. Então, assim, e eu acho que para os meus alunos aqui da SAS, isso é uma oportunidade também, né? Então, às vezes fazer algum estágio, né, até durante a escola, um estágio de verão, algum programa, né, mais curto. Então, eu vejo realmente, não só o alemão, mas línguas que não o inglês, né, elas também abrem muitas portas. Você vê vantagens também, por exemplo, de articulação de pensamento de uma forma diferente? Com certeza. Eu só falo inglês, mas às vezes eu quero expressar alguma coisa em inglês ou em português que às vezes eu não consigo expressar naquela língua, só consigo na outra, né? E acontece em ambas as línguas. Você percebe que para a pessoa saber mais de uma, duas, três línguas, quer que seja, ela fica com mais vantagem de conseguir pensar melhor nas coisas por causa da língua também?
eu acho que não só pensar melhor, mas eu acho que a gente fica com essa plasticidade, né, digamos assim, para algumas coisas. E até essa ideia de aprender a aprender, né? Quando eu já aprendi uma língua, quando eu vou aprender uma segunda, uma terceira, eu já consigo fazer paralelos, né? Ou eu entendo que em uma língua as coisas funcionam de um jeito, mas na outra língua funcionam de um jeito diferente. E aí, então, por exemplo, agora eu vejo, né, com os meus alunos da SES, eles aprendem o alemão e depois eles aprendem o francês. O francês e o alemão compartilham de vários pontos gramaticais que o português não tem, mas eles já aprenderam em alemão. E aí, quando eles vão ver o francês, eles falam, isso é igual em alemão. Mas nem o português, nem o inglês têm essas peculiaridades, entende? Uhum. Então, assim, eu acho que facilita, né? O aluno, ele já viu isso em alguma língua e quando ele vai aprender uma outra língua, o processo se torna mais fácil. Eu não sei se vocês já aprenderam mais, né, de uma língua estrangeira, mas geralmente a segunda... É mais tranquilo a segunda. Eu tentei fazer aula... Tipo, eu aprendi inglês quando eu era criança, né? Então, o inglês veio fácil. Aí eu tentei entrar numa aula de italiano, eu sofri. Eu fui com a minha esposa lá. E aí foi até bom, porque eu achei... Eu me coloquei de volta na posição de um aluno, né? E eu vi quão é mais difícil ser aluno do que ser professor, quando você entra numa aula de língua, assim. É bem desafiador. E lá, nessa coisa do middle, que você cuida, o aluno, ele decide pelo alemão ou ele vai estar matriculado com você obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Alemão, então, é uma disciplina obrigatória, né? A partir do terceiro ano do fundamental, é o ensino médio. Então, o aluno, ele não tem essa opção. E como fazer, assim, vai ser obrigatório, vai ter gente com mais aptidão, vai ter gente com menos... Como fazer que isso tenha sentido, significado, que seja de fato intencional? O que você tem de estratégia? Ali no terceiro ano, né, quando o alemão entra, eu vejo, né, que para os alunos da SES é realmente uma novidade, né? Então, assim, e é uma idade... Você pega desde o terceiro aninho? Eu não pego, tá. né? Eu tenho ali quinto, sexto e sétimo. Eu pego só mesmo... o meio mesmo. Mas, assim, temos, né, outras colegas que trabalham com as outras turmas, mas eu vejo que é, assim, uma idade... muito legal, assim, para eles aprenderem, porque a alfabetização já foi consolidada, né, dentro do português e do inglês, então ali primeiro e segundo ano, né, que é quando a gente consolida realmente a alfabetização, então eles já passaram, né, essa barreira da alfabetização, e aí ali no terceiro ano vira até uma... Como é que eu posso explicar, assim, não uma... É um jeito que eles demonstram que são mais velhos, entende? Em relação aos alunos do primeiro e do segundo ano. Então, eu assim, cresci, agora eu tenho uma tenho nova... alemão, eu tenho mais uma responsabilidade, eu sou mais maduro do que você. Então, ali no terceiro ano, eu acho muito interessante, assim. E a nossa ideia é tentar mantê-los, né, motivados ao longo ali da trajetória deles, né? Eu acho que conforme eles vão ficando mais velhos, é natural, né, que alguns tenham menos ou mais interesse. Mas aí eu acho que, então, por exemplo, essas oportunidades acadêmicas, né, oportunidades profissionais, eles até verem, né, que eu e as minhas colegas, né, que também são professoras, que também estudaram, né, alemão, foram para a universidade, não porque são de família alemã ou porque aprenderam, né, em casa, etc., eles veem que é possível, né? Eu já fui aluna, então eu sempre falo para eles assim, eles acham engraçado, quando eu estava lá no sexto, no sétimo ano, eu também tinha dificuldade com isso. Eles riem assim, falam, nossa, mas você não nasceu sabendo, né? Tem uma lenda, Edson, no ensino regular, mais brasileiro mesmo, de que a turma mais difícil de se dar aula é o sexto ano. Se você dá aula para o sexto ano, você faz qualquer coisa. Por quê? Existe esse E é mesmo? Essa indumentária, essa lenda. Na Suíça é sempre assim? É porque eu sou do ensino superior, não sei. Nas escolas... De modo geral. De modo geral existe. Aí eu fico pensando como deve ser dar aula para o sexto, que é um desafio em alemão. Caraca. A transição do adolescente ali, né? Assim, não é à toa que eu sou coordenadora, né, na SES do Middle Years, do Fundamental. Eu adoro essa faixa etária. Adoro, de verdade. Eu acho que todo esse mito aí do sexto ano, etc., eu entendo, porque eles não são nem
muito novinhos, e né? Nem grandes o suficiente. Transição para adolescência, né? É uma transição de tudo, assim, porque eles mudam do Fundamental 1 para o Fundamental 2. O menino começa a engrossar a voz, né? Mais ou menos nessa época. E eles passam ali de uma rotina que tem 1, 2, 3 professores para do nada terem 12, né, professores. Então, é um ano de transição realmente muito difícil. Ah, sim. Né? Mas eu acho uma idade muito maravilhosa, assim, para se trabalhar. Eu gosto. Aula há muito tempo, o sexto, né? Isso é legal. Eu gosto, mas eles são muito motivados, assim, no sexto ano a gente vê ainda, assim, uma motivação muito grande deles. E, assim, eu acho que de uma maneira geral, na SAES, os alunos encaram realmente, alemão é uma disciplina, né? Ela é obrigatória, não é optativa. Mas eu vejo, sim, interesse. A gente tem também outras SAES, né, espalhadas ao redor do mundo. Então, Suíça, Alemanha. A gente faz todos os anos, por exemplo, um Intercountry Activity, né? Que seria um projeto que engloba todas as escolas, né? E aí, então, eles têm desde competições culturais, de escrita, etc. Então, tem esse intercâmbio entre as escolas. Para os alunos a partir do 9º ano, nós temos intercâmbio mesmo. Então, o aluno pode ficar ali de 4 semanas até 6 meses na Alemanha ou na Suíça. Então, eu acho que esses incentivos, né, para os alunos, então essas oportunidades, como a gente falou, acadêmicas, profissionais, mas até de viagem, de conseguir ter essa parceria com outras escolas, né? Eu acho que a SAS trabalha muito bem enquanto grupo, né? Um grupo consolidado. Então, temos essas facilidades. Para os alunos ali do 3º ano, eles têm uma disciplina que seria o Extended Essay. Então, eles escrevem, né, como se fosse uma monografia, né? E eles fazem, então, uma competição entre todas as escolas da SAS e a melhor, né, monografia, o melhor texto é premiado com uma viagem para uma das outras SAS. Então, nós já tivemos no Rio, né, uma monografia premiada, vencedora, e a aluna foi para a Alemanha, ficou algumas semanas lá, e esse ano nós recebemos alunas da Alemanha, se eu não me engano, que ficaram no Rio. Então, são esses incentivos do grupo também, eu acho que ajudam bastante a motivá-los, né, e ver realmente que é uma oportunidade, né, e eu acho que as famílias também são muito parceiras nesse sentido. Muitas famílias nos procuram por termos esse diferencial, então não é só o inglês e o português, mas nós temos, né, esse multilinguismo. E vejo também, assim, até o ambiente. Nós temos várias crianças, né, que são de países diferentes, que falam línguas diferentes. Então, assim, para a gente é muito importante. Diplomata, né, pessoal? Exato. Essa interculturalidade, né, é muito importante. Não é só o eu conheço e eu respeito, que eu acho que é uma das partes importantes, né? Mas eu convivo e eu entendo, né? E é muito o que a gente trabalha na escola. Então, assim, não só com o alemão e com o francês, né? Claro, estou falando desde o começo, que eu puxo sardinha sempre para o meu lado, mas para outras línguas. Então, nós temos várias crianças que falam turco, georgiano, espanhol. Então, assim, elas são respeitadas dentro da escola e elas têm oportunidade também de trazer, né, em alguns momentos, unidades sobre cultura, história. Então, assim, por exemplo, na semana que vem a gente está comemorando a Semana do Livro. E aí, então, a gente está trabalhando com histórias, né, de vários países. E, então, as crianças ficam super felizes, né? Crianças turcas, etc., conseguem trazer histórias. Então, assim, para mim, essa parte da interculturalidade, ela precisa ser trabalhada. E eu acho que essa idade, né, assim, essa fase de infância e adolescência, essas fases são cruciais para os alunos criarem, né, esse sentido, né, no IB a gente fala de mentalidade internacional. Né? Então, assim, eu estou atuando aqui localmente, mas eu penso de uma forma global. E eu acho que isso é muito, muito importante na cidade. Por que é importante? Bom, a gente vive em um mundo, né, muito conectado. Então, você saber como as coisas funcionam no Brasil, por exemplo, mas entender também que outros países fazem coisas de formas diversas, eu acho que você evita atritos ou você mitiga mal-entendidos, entende? Quando você está inserido em um contexto de várias culturas, por exemplo, principalmente
desde muito cedo, quando você já está numa idade mais adulta, eu acho que você já formou ali, né, raízes, você já criou, talvez, habilidades que vão te fazer analisar essas situações de um modo diferente. A gente percebe que a gente é muito mais parecido do que a gente é diferente, né? Quando a gente começa a observar essa interculturalidade. Exatamente. Um parênteses, esses dias eu recebi um diplomata do Irã, lá na Haik. A Irã é um país que eu conheço muito pouco sobre, né? E ele estava tentando me convencer e mostrando como o iraniano é parecido com o brasileiro. Aí ele, inclusive, mostrou uma cidade no Irã que é fã do jeito brasileiro de ser. Inclusive, eles usam a camiseta da seleção brasileira lá na rua, assim. É tipo, um pouco do Brasil no Irã. Eu falei, caramba, umas coisas que a gente nunca imaginaria, né? Do quanto que a gente... Que vai do que você está falando, né? O quanto que a gente percebe, assim, que no final nós somos todo parte da mesma espécie humana, né? E estamos juntos. Exatamente. Nesse mundo tentando... Só precisamos nos entender melhor, né? Exatamente. Eu acho que em escola, né, é muito importante a gente trabalhar isso. Eu não tive, por exemplo, essa experiência enquanto criança, né? Foi ali realmente na minha fase adulta, mas eu acho que, por exemplo, para minha formação enquanto professora, né, de alemão, ter essas experiências internacionais, fazer formações fora. E nesses cursos, por exemplo, de professores de alemão, que são extremamente financiados e difundidos pelo governo da Alemanha, né? Então, assim, eles têm uma gama de distribuição de bolsas, né? Também para professores, para fazer formação lá, etc. Você vê realmente que tem pessoas dos 4 cantos do mundo, né? Isso também é uma outra coisa em relação a bolsas, né? A Alemanha é um país que tem, né, realmente muito dinheiro para financiamento estudantil, por exemplo, e também para essas parcerias, né, de, por exemplo, mestrado de sanduíche, doutorado de sanduíche. Eu conhecia muito pouco, assim, lá. E tive uma família que estava lá na Alemanha e tinha levado os filhos para estudar lá. E gêmeos e uma menina mais nova. E os gêmeos, um menino era, assim, um as na parte de física, na parte de tudo. Hoje ele está comigo. Hoje ele está na 2ª série, ele já terminou a Física 1, 2 e 3 da faculdade em estudos, mas ele é da 2ª série. Então ele dá aula para os meninos de Física de todas as séries juntos, assim, é um negócio estupendo. E aí eu não conheço bem, mas se você puder falar, eles têm um incentivo diferente para quem se destaca assim, eu não sei como funciona. Então, por ele ter essa aptidão, ele foi levado para uma escola determinada. Pela irmã não ter, a sua escola é essa daqui. A sua escola é uma outra escola. Exatamente. E é isso mesmo. Exatamente. É um modelo muito criticado, né, em alguns países, totalmente diferente do que a gente faz, né? Não só essa, mas Brasil, né, de um modo geral. Então, o aluno, quando ele está matriculado no ensino regular, todo mundo tem direito a acessar qualquer escola, né? Na Alemanha, não. Quando eles estão ali terminando o Fundamental 1, mais ou menos ali por volta de 10 anos, eles analisam tanto aptidões, né, dos alunos, interesse, mas também desempenho. E isso é a parte da crítica, porque ali, quando ele termina o Fundamental 1, digamos assim, na escola primária, ele tem como se fosse trajetórias de aprendizagem que vão ser diferentes. Então, até o ciclo básico ali, né, a primeira formação é igual para todo mundo. Então, o infantil e o fundamental 1. Esse aqui é inteligente, esse aqui exatamente. Depois você vai para cá, você vai para cá. E dependendo do caminho que você é direcionado, você tem acesso à universidade ou não. E isso é decidido quando o aluno tem 10 anos. E aí tem um caminho que você vai para uma parte mais, o que seria, né, medidas as proporções do Brasil, tipo assim, eu vou para uma parte mais técnica, e esse aqui sim, esse aqui vai para uma parte mais acadêmica, esse aqui vai ser muito mais instrumentalizado nessa parte do que seria a faculdade, depois as pesquisas, mas muito... crítica é porque isso ocorre muito cedo, né? É isso. Quando o aluno tem ali de 10 para 11 anos, é o que a gente está falando do 6º ano, né? Isso aqui está acontecendo no vestibular da faculdade, lá está acontecendo com 10 anos. Exatamente, é com 10 anos. E aí isso vai influenciar, por exemplo, em quantos anos, né, o aluno vai ter a sua escolaridade. Então, se ele for para uma área mais técnica, ele fica ali por volta de 9, 10 anos na escola. Se ele segue essa trajetória que vai dar acesso à universidade acadêmica, aí ele teria então 12 ou 13 anos de escolaridade, né? Que é o que
a gente tem aqui no nosso modelo, né, brasileiro. Mas é uma crítica, né, realmente. Mas, por exemplo, nas SAS da Europa, né, que a gente tem na Suíça e na Alemanha, seria somente esse modelo, né, essa trajetória acadêmica, que vai dar acesso realmente ao ensino superior. E sim, você está me narrando uma escola que tem muitas peculiaridades, se eu for comparar com outras. Sim. Como é que você faz com o professor? Porque você tem uma escola diferente, você vai precisar também de uma mão de obra e de um processo de formação diferente. Como é que você faz, você coordenadora? É realmente uma dificuldade, né? Assim, é muito difícil nós encontrarmos professores, de uma maneira geral, aqui no Centro-Oeste, que tem experiência com IB, por exemplo. Diferentemente, né? Por exemplo, São Paulo, Rio, eu acho que como aquele eixo tem muito escolas, mais, né? Exato. Não é raro, né, você encontrar professores que já tiveram alguma experiência. Aqui não, né? Aqui, então, a maioria dos professores já tem experiência, né, como na área, né, trabalhando como professores, mas não em uma escola IB. E aí, o que acontece? A gente precisa realmente dar as ferramentas e formar esses professores. O IB, né, por ser uma organização muito consolidada, oferece, então, por exemplo, treinamentos, né, cursos ali que podem ser online ou não, podem ser presenciais, né? E aí, então, os professores participam desses treinamentos. Além disso, tem encontros, por exemplo, mensais, que os professores de cada área podem participar, eles fazem esses webinários, por exemplo. E tem também uma plataforma muito interessante que conecta professores IB ao redor do mundo. Então, a gente consegue ter, né, esse contato com professores de outros países para ver como que eles estão trabalhando algumas unidades, para ter essa discussão, troca de materiais também. Então, eles têm um centro ali de fontes, né, digamos assim, que eles chamam Resource Center, para que os professores tenham acesso, então, né, a isso. E a gente faz também, claro, as formações, né, dentro do grupo, né. Aqui no Brasil, as 3 escolas, né, que são da SAS, todas são IB. Então, acho que isso facilita muito quando a gente faz, por exemplo, formação profissional, né, de professores. A gente tem um desenvolvimento profissional que ocorre uma vez por ano, né? Então, a gente traz temáticas, né, que são relevantes, né, para os professores e também para ajudá-los nessa formação. Mas você encontrar professores já com essa bagagem de IB em Brasília é muito difícil. Nós, né, como eu comentei, somos a única escola que temos os 3 programas. Então, é inédito, né, na cidade. No Brasil mesmo não são muitos. As outras escolas internacionais não tem aqui em Brasília? Tem alguns dos programas, nem todas têm. Mas não tem os 3? Os 3. Mas no Brasil inteiro são só 11 escolas que têm os 3 programas. Olha só. Então, é muito difícil, realmente. Se torna um público ali, né, muito seleto de professores, né? E eu acho que o que as escolas têm que fazer realmente é dar esse suporte para os professores, dar essas ferramentas, né, oferecer essas formações, mas a própria organização, né, o próprio IB também tem muitos recursos, né, Interessante, uma coisa que eu aprendi hoje, eu não sabia que o IB era suíço, eu sempre achei que era americano, inglês, alguma coisa. É uma organização suíça. É suíça. Né, é uma organização suíça, eles estão em Genebra, né, junto ali com várias organizações, né, mundiais. Qualquer coisa que é internacional, mundial, está ali em Genebra. É muito curioso, né? Muito curioso. Acho que até o lugar, né? Muito simbólico, né? E a gente fez, por exemplo, na SAS a gente tem uma viagem, né, cultural, uma vez por ano. Então, os alunos, quando eu fui, né, com eles estavam ali 8º, 9º ano, é uma viagem cultural para a Suíça. E agora a gente está fazendo essa viagem na primeira série do ensino médio. E aí nós visitamos Genebra, né? E aí os alunos falaram assim para mim, nossa, parece que tudo que a gente viu em história e geografia está nessa cidade, né? Então você vê ali, você passa pela ONU, você passa pelo Comitê Olímpico, pela Cruz Vermelha, o próprio IB, então assim, é uma cidade muito concentrada. Cidade mais diplomática do mundo, digamos assim. Muito interessante. Muito legal. É muito legal, muito legal. E eu não acho que seja uma coincidência, tá? O IB vir da Suíça, ele foi, né? A instituição foi criada num contexto de pós-guerra, né, digamos assim, e a ideia realmente, eu acho que era conectar escolas, né, através de valores,
sem pregar, por exemplo, né, algo religioso, ou como a gente estava falando de currículo, etc., como a gente comentou, né, no fim das contas nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Exato. E nós somos conectados, né, por algumas coisas, por alguns elementos. Então, acho que essa é a ideia também. Legal. Posso puxar o gancho para a pergunta do patrocinador? Tá contigo. A pergunta do nosso patrocinador, qual que é a importância de um ensino superior internacional, na sua opinião? As vantagens na qualidade, assim. Vantagens. Posso falar até da minha experiência, né? Eu fui já na pós-graduação para o ensino superior, mas eu acho que funciona, assim, de um jeito muito diferente, o ensino superior internacional. Eu vejo aqui, por exemplo, igual a gente está falando sobre disciplinas obrigatórias, optativas. Eu acho que em uma universidade internacional, o aluno ele tem muito mais flexibilidade, né? De escolher, por exemplo, áreas de interesse, de se voltar, né? Por exemplo, para algumas áreas que ele quer estudar. Aqui no Brasil, eu já vejo, por exemplo, os cursos muito mais engessados, né? Falo isso por mim, assim, curso de letras tem ali, sei lá, 90% das disciplinas são obrigatórias e eu tenho uma margem muito pequena, né? Isso se a gente for falar em estrutura curricular, mas acho que desenvolvimento pessoal importantíssimo, assim, alunos que saem, por exemplo, daqui para ter uma experiência, né, internacional, tem muitos ganhos, acho que não só os linguísticos, mas de independência, né, o aluno, ele se vê num país diferente, ele tem que lidar com uma cultura diferente, ele tem que enfrentar problemas de um modo diferente. Eu sempre brinco, né, no Brasil a gente sabe resolver nossos problemas. Em outro país a gente não sabe, né? Então, vai lá para a Alemanha resolver o problema. Em alemão. Mas coisas básicas. Você se muda para um país, você precisa de um cartão do ônibus, você precisa marcar uma consulta no dentista. Gente, é difícil, né? E assim, e não é só saber a língua. A gente precisa criar outras habilidades, né? Então, eu acho que um aluno que tem uma experiência, né, por exemplo, numa graduação, numa pós-graduação internacional, ele vai criar, assim, realmente um horizonte novo, né? Se ele voltar, né, para o país, porque eu acho que é também uma das dificuldades, né? Depois, o retorno. O retorno é difícil também. Mas eu acho que a gente tem pessoas com um horizonte realmente muito amplo, se elas voltarem. Se elas não voltarem, eu acho que esses países que as receberam terão excelentes profissionais e que também tiveram essa bagagem anteriormente em outro país, né? Então, eu não acho que seja uma coisa excludente, né? Digamos assim. Eu acho que elas acabam se complementando. Legal. Bom, você que está escutando a gente aí, está procurando uma faculdade internacional, considere a Hayek Global College como uma opção, que é uma faculdade que fica aqui em Brasília, aulas 100% em inglês. Não temos alemão ainda, né? Mas temos as aulas em inglês. Temos uma excelente ponte para o alemão a partir de agora. Você faz 2 anos em Brasília, com um currículo americano, depois transfere e termina nos Estados Unidos. E, Daniela, voltando aqui para a nossa conversa, a gente está chegando no final, então a gente tem que reta final. Já fazer aqui já chegando nos finalmente. Mas para quem tá querendo, assim, ali começando na carreira, né, vendo a gente ali como professor, às vezes quer ir para um caminho parecido com o seu, você quer falar alemão, outra língua e tal, quais são as dicas que você dá para um professor que está começando agora a carreira? Eu acho que o que a gente precisa realmente, né, assim, considerando um professor que se formou. Eu acho que, de uma maneira geral, o ensino no Brasil ele não te dá muitas oportunidades de botar a mão na massa, né? Eu acho que começa daí. Por mais que a gente tenha estágios, a maioria dos estágios eles são muito assim de observação, etc. Eu acho que quando o professor se vê ali dentro de uma sala de aula, quando você é responsável, né? Eu acho que muda muita coisa, né? Eu acho que, assim, primeiro a gente ganhar essa experiência profissional né, professores, né, aqui é muito difícil. Esse começo, né, do caminho, você criar ali as suas estratégias, você conseguir ferramentas, por exemplo, para gerenciamento de sala, criar, por exemplo, boas avaliações, criar boas unidades, é realmente muito difícil. Eu acho que a gente precisa, às vezes, ter, por exemplo, pessoas mais experientes que possam nos ajudar.
E eu acho que essa formação continuada de professores é essencial. Eu me formei, a gente está em 2025, 12 anos, mais ou menos, 13 anos. Tudo mudou, né? E se a gente for pensar, nem é tanto tempo assim, 10, 12 anos, né? Desde que eu me formei. Mas tudo mudou. Então, acho que a gente precisa realmente estar nessa formação contínua, né? Enquanto professores. E eu acho que professores que se inserem, por exemplo, em contextos diferentes, né? Igual a gente estava falando, às vezes a gente tem professores que tiveram uma bagagem em uma escola tradicional, né? Que só tem disciplinas, por exemplo, em português, e aí tem uma oportunidade de ir para uma escola internacional, uma escola IB como a SAS, e eu acho que é importante a gente estar aberto, né, a aprender coisas novas. A gente tem vários professores, né, de uma maneira geral, que falam, não, eu sei tudo, né, eu dou aula há 10, 15 anos, mas cada turma é diferente, né, então, assim, eu, por exemplo, não consigo fazer a mesma unidade em um ano e repetir exatamente a mesma unidade no próximo ano. É uma turma diferente, né? Dentro da SAS, por exemplo, as nossas turmas são muito pequenininhas. Então, assim, a gente tem ali, no máximo, 25 alunos, né? Mas as turmas, por exemplo, de Fundamental 2, eu tenho ali uma média de 16, 17 alunos. Eu não consigo fazer a mesma unidade em 2 anos diferentes, né? Então, assim, eu tenho que estar aberta também, né? Eu tenho que ser mente aberta, que é um dos atributos, né, do perfil do aluno IB. Eu tenho que ser mente aberta, né? E eu acho que enquanto um professor jovem, né, no começo de carreira, eu acho que é importante isso. Eu acredito ainda, né, que a docência é um excelente caminho. Eu acho que a gente aprende todos os dias, né? É difícil também, é uma profissão difícil, né, de uma maneira geral. Mas eu acho que a gente tem, sim, vários caminhos ali interessantes para um professor novo que podem dar certo. E a área de alemão é muito forte. Somos poucos. Legal. Cara, que legal, alemão. Somos poucos, mas é uma área bem legal, assim, com muitas oportunidades profissionais. Muito legal. Muito bem. Diana, considerações finais. Fiquei muito feliz em conhecer um pouco da sua história. Fiquei muito oxigenado em relação ao alemão e assim, vou até buscar e conversar isso com as minhas turmas, assim. Cara, isso é uma não só o alemão, boa né? possibilidade. Eu acho que outras línguas, né? Então, francês, espanhol, italiano, eu acho filosofia que... no primeiro semestre, chinês. os primeiros semestres da UNB, você tem que ir nas línguas antigas, assim. Então, você vai no latim, você vai no grego, você aprende um pouco daquilo e, cara, o alemão é, de fato, uma boa, assim. Ainda mais quando você pensa nas universidades, igual você trouxe aqui e falou. Então, gostei muito da conversa, gostei muito de conhecer um pouquinho mais da sua escola. Eu acho que nós temos todos que ser embaixadores, né, de outras línguas. Claro, o inglês é muito importante, né, mas eu acho que isso não exclui aprendermos, né, outras línguas para termos mais oportunidades, uma visão mais ampla, né, de mundo. É isso. Muito bem. Daniela, muito obrigado pela conversa hoje. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigada. E para quem está ouvindo a gente, confere lá no YouTube Gigantes da Educação e também no Spotify para escutar em áudio. Estamos lá. E também os cortes estarão no Instagram. É só seguir a gente. Sempre Gigantes da Educação.